Saudações, avaliadores da FIAP. Bem-vindos à apresentação do Grupo 10 do projeto Tech Challenge da fase 1 do curso IA para desenvolvedores. Esse desafio é o seguinte: nós vamos simular aqui uma situação real em que nós somos um profissional encarregado de desenvolver um modelo preditivo de regressão para prever o valor dos custos médicos individuais cobrados pelo seguro de saúde. A partir de uma base de dados, nós vamos buscar analisar os dados, tratar os dados, pré-processá-los e buscar um modelo que se adeque às necessidades que a gente vai investigar aí, fazendo análise dessa base de dados que a gente tem. Esse é o nosso desafio. Então aqui eu estou com a janela do Google Colab aberta, né? Google Colab, que é uma plataforma perfeita para esse desafio da gente fazer de forma colaborativa, né? Nós que estamos em um grupo com 4 integrantes, o Google Colab é como um Jupyter Notebook, só que na nuvem, né? E dá para você editar o arquivo de forma colaborativa, cada um na sua casa. Então ele se encaixa muito bem para essa necessidade aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é subir aqui a nossa base de dados. Então eu vou subir aqui a nossa base de dados. E aí nós vamos importar as bibliotecas que nós vamos usar ao longo aqui do nosso projeto. As primeiras bibliotecas, Pandas e NumPy, são bibliotecas que vão permitir que a gente faça a análise e o tratamento aí dos dados. Matplotlib, Seaborn e SciPy são bibliotecas para a gente plotar os gráficos. Então são bibliotecas que vão ajudar a gente a visualizar esses dados de forma gráfica. E as seguintes bibliotecas são as bibliotecas do Scikit-learn, que é a biblioteca básica, como a professora falou, é um canivete suíço aí da aprendizagem de máquina, porque ela vai permitir desde o pré-processamento até o treinamento do modelo, a avaliação. Então, vai ser super importante aí para o nosso projeto. Então, a primeira coisa que a gente faz é importar essas bibliotecas. Em seguida, com as importadas as bibliotecas, nós vamos importar a nossa base de dados, que eu subi ali para o Colab. Joia. Aí beleza, aqui a gente roda um dataset head só para visualizar rapidamente aqui a nossa base de dados, mas isso já é a nossa etapa seguinte, que é a exploração dos dados. Então, joia, com as nossas bibliotecas e a nossa base de dados importados, nós vamos partir para a etapa de exploração dos dados. Então, a gente começa rodando aqui um dataset.shape para ver o tamanho da nossa base de dados. Então, o que a gente vê aqui é que a gente tem 1.338 entradas e 7 colunas. Então, são 1.338 pacientes aí, né, pessoas, e 7 variáveis que a gente vai analisar. A gente roda o dataset.info para ter informações mais detalhadas sobre essas variáveis. Como a gente viu aqui em cima, a gente viu que as variáveis são as seguintes: idade, que é uma variável de número inteiro, gênero, que é uma variável objeto, IMC, que é uma variável número não inteiro, filhos, número inteiro, fumante, objeto, região, variável objeto, e encargos, um número não inteiro. A outra informação interessante que a gente pode tirar aqui é que nós não temos valores nulos, o que é muito bom aqui para a gente, porque a gente não vai precisar substituir dados, né, fazer esse tratamento que seria um pouquinho mais trabalhoso. Aqui a gente está com uma base de dados mais tranquila, sem valores nulos. Em seguida, a gente roda um dataset.describe para a gente ter uma ideia melhor assim, né, sobre as nossas variáveis numéricas. Isso aqui vai dar uma ideia para a gente, por exemplo,
Aqui a contagem é a mesma, porque nós não temos valores nulos, né? Então todas as variáveis têm o mesmo número de entradas. Aqui dá uma ideia para a gente da média, do desvio padrão, a entrada mínima, a entrada máxima. Isso aqui já dá uma ideia interessante para a gente aqui, ó. Por exemplo, que a idade mínima é 18 anos, então não tem nenhum menor de idade, né? De 18 anos para cima, a idade máxima é 64 anos. O número de filhos, ó, vai de 0 a 5, o número máximo de filhos aqui por pessoa é 5. Aqui a gente tem os encargos, ó, os custos. A média é $13.270. O mínimo é 1.121 e o máximo 63. Aqui dá uma ideia interessante para a gente também sobre a variação aqui dessa variável encargos, que é a variável dependente que a gente vai estar buscando prever com o nosso modelo. Em seguida, a gente plota num gráfico essas informações para a gente ter, né, uma ideia visual aqui. A idade a gente vê que ela é um gráfico bem equilibrado. Ó. Aqui no início tem esse picozinho aqui de gente aí entre 18 e 20 anos, mas em média tá bem equilibrado, né? O IMC, que é o gráfico aqui que mais se assemelha a uma curva normal, uma distribuição normal. Um pico aqui entre por volta de 30 IMC. E aí a tabela filhos e encargos, que está um pouquinho mais desequilibrada, especialmente encargos que tem um pico aqui no início e vai caindo, mas lá no final tem algumas entradas ali no extremo, algumas poucas entradas, mas, né, com valores mais extremos ali. Aqui a gente analisa as variáveis do tipo texto. A gente vê que, por exemplo, a variável gênero, as entradas são feminino e masculino. A gente rodou aqui uma contagem para ver quantos são. Aqui a gente vai ter uma ideia melhor em seguida quando a gente vai analisando mais em detalhes por meio de gráficos. Mas a contagem ali de masculino é um pouquinho maior do que a de feminino. A gente roda a variável fumante e vê que, né, é o status de fumante sim ou não. A maioria não fumantes, são 1.064 não fumantes e 274 fumantes. Que na variável região as entradas são nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste. E que elas estão mais ou menos equilibradas ali. Tem um pouco mais de gente que se declarou moradores do Sudeste. E agora a gente parte para análise mais detalhada por meio de gráficos. Então, joia, agora a gente vai para essa etapa de analisar graficamente esses dados. Então, a gente vai plotar alguns gráficos aqui para ter uma ideia mais visual. Então, aqui é a distribuição de gênero. A gente botou no gráfico de pizza. Então dá para ver, como a gente viu aqui em cima, na contagem, um pouquinho mais de homens que de mulheres, 50,5% homens e 49,5% mulheres. A distribuição de fumantes são quase 80% não fumantes e 20% fumantes. Então 1 a cada 5 se declarou fumante. O total de fumantes por região a gente vê que é bem distribuído aí, bem proporcional, uma proporção bem parecida entre as 4 regiões. Talvez no Sudeste um pouquinho mais proporcionalmente de fumantes, em comparação com as outras regiões, né? Total de fumantes e não fumantes por gênero, a gente vê que são mais homens fumando, então mais homens se declarando fumantes e mais mulheres ali se declarando não fumantes. Na contagem de fumantes por idade, a gente vê que é bem equilibrado, mas o pessoal ali entre 18 e 20 e poucos, também uma contagem um pouco maior. E aqui a gente plotou 5 gráficos que vão mostrar a relação entre IMC e custos, a distribuição de custos por status de fumante, a relação entre idade e custos, a distribuição de custos por gênero e a distribuição de custos por número de filhos. Primeiramente, o que chama a atenção aqui, o gráfico que mais chama a atenção entre esses 5, é realmente o da relação entre os custos e o status de fumante. Então aqui é um gráfico de box plot. A gente primeiro vê que a mediana, o gasto médio ali dos não fumantes é significativamente maior, que a variabilidade é maior, então o interquartil há uma variabilidade grande
é, que tem mais custos extremamente altos aí entre os fumantes. Então esse aqui é o gráfico que mais chama a atenção. Já acende um alerta para a gente para as próximas etapas. A relação entre IMC e custos, a gente vê também que existe alguma correlação aí entre um IMC mais alto e um custo mais alto, mas a dispersão é grande, né? Aqui a gente vê que existe uma concentração, mas é porque, como a gente viu naquele gráfico lá em cima, no histograma, realmente é uma curva normal. Então, são mais entradas com IMC ali em torno de 30. Por isso que existe essa concentração aqui. A relação entre idade e custos também aumenta, existe uma correlação, né? Mas ela é razoavelmente bem distribuída. Mas o que é natural também, né? Porque com a idade a gente vai tendo mais problemas de saúde mesmo e os custos aumentam. E a distribuição de custos por gênero, a gente vê que os homens têm custos um pouco mais altos que os das mulheres. A variabilidade aqui, né? Um interquartil maior. Aqui os 50% aqui dos dados, o custo mais alto ali do homem é maior. E na distribuição dos custos por número de filhos, a gente vê que quem tem dois filhos parece ter um custo maior. O que levanta algumas hipóteses aí, mas só com esse gráfico a gente não consegue, talvez, levantar algumas hipóteses mais precisas. Mas realmente pode estar relacionado a estresse, responsabilidades adicionais, a gente não sabe. Mas bem, então aqui a gente deu uma analisada nos dados, né, por meio da contagem e por meio desses gráficos. E agora a gente vai partir para a próxima etapa, que é o pré-processamento desses dados. Então beleza, a gente fez uma análise prévia aqui dos dados, já deu para a gente ter uma ideia mais aprofundada aqui da nossa base de dados. E agora a gente parte para a etapa de pré-processamento desses dados, porque o que acontece? Os modelos de aprendizagem de máquina, os algoritmos, eles trabalham ou só conseguem trabalhar com variáveis numéricas ou muitas vezes performam melhor se a gente fizer essa transformação das variáveis categóricas de texto aí para variáveis numéricas. Então a gente vai começar fazendo esse trabalho. Então primeiro a gente faz uma cópia aqui da base de dados para processamento. E aí a gente começa usando o Ordinal Encoder para a gente transformar as entradas aqui da variável do status de fumante, não e sim, para 0 e 1. Em seguida a gente usa o OneHot Encoder para transformar a categoria gênero para valores numéricos binários, criando novas colunas. Então o que ele vai fazer é pegar o gênero masculino e feminino e criar mais duas colunas, que vai ser o gênero feminino e o gênero masculino. Então se a pessoa se declarou mulher, esse valor vai ser 1, se ela se declarou homem, o valor vai ser 0. E vice-versa, né? Assim por diante. E a gente vai fazer a mesma coisa com a variável região. Então a região a gente vai criar mais 4 colunas. As colunas região nordeste, região noroeste, região sudeste, região sudoeste. Em que se a pessoa declarou que é morador da região nordeste, por exemplo, então ali na coluna nordeste o valor vai ser 1 e as demais colunas terão valor 0 e assim por diante. Então, com esse tratamento a gente tem todas as nossas variáveis em valores numéricos e aí os nossos modelos conseguem trabalhar com essas variáveis da melhor forma possível. E a gente parte para a próxima etapa, que é analisar as correlações das nossas variáveis.
nossos dados já pré-processados e colocados em um formato que os algoritmos vão conseguir entender bem, a gente pode partir aqui para a etapa de análise das correlações. Então, o que a gente vai fazer é criar uma matriz analisando aqui a correlação entre as nossas variáveis. Essa matriz ela vai gerar um coeficiente que vai variar entre -1 e 1, sendo 1 a correlação perfeita positiva, né? Então, em que as variáveis têm uma correlação positiva perfeita, o que só vai acontecer entre elas mesmas, e -1 sendo uma correlação negativa perfeita, e 0 sendo a ausência de correlação, né? Então aqui a gente criou a nossa matriz de correlação, e a partir dessa matriz a gente consegue fazer um mapa de calor, um heat map, mostrando essa matriz de correlação. Então aqui a gente consegue ver perfeitamente. O que chama a atenção aqui é essa linha diagonal 1, que nada mais é do que a correlação entre a variável e ela mesma, né? Por isso que ela vai ser 1. E ela vai estar dividindo aqui o mapa de calor em dois lados espelhados, né? Bem, fora também essa correlação negativa perfeita aqui, porque é claro, né, quem se declarou homem não é mulher, quem se declarou mulher não é homem, então aqui vai ter uma correlação negativa perfeita. Mas em seguida o que chama a atenção é essa correlação positiva alta entre a variável encargos e fumante, como a gente já tinha tido uma dica ali em cima, né, que essa correlação é alta mesmo. Então aqui a gente tem um coeficiente bem alto. Encargosidade, então existe uma correlação positiva razoável aí também, né? Com o aumento da idade esses custos aumentam também. A gente já tinha tido uma dica ali atrás. E a correlação do IMC com os custos também. Não é muito grande, mas existe aí, 0,2. E tem aqui também a correlação de idade com IMC. Então, de certa forma, com a idade, o seu IMC talvez aumente um pouco, mas ela não é muito significativa. E, bem, aqui a gente teve uma ideia muito boa aqui da correlação entre as variáveis, e com isso a gente tira uns insights bacanas para a gente poder começar a treinar os nossos modelos na próxima etapa, para a gente ver qual modelo entre esses que a gente vai treinar e testar, né? Qual deles performa melhor para esse nosso desafio. Então, joia, aqui a gente, na etapa anterior, a gente tirou alguns insights bem valiosos aí da nossa matriz de correlação e do nosso mapa de calor. E a gente pode partir para a etapa seguinte agora, em que a gente vai treinar nossos modelos. Então a gente começa separando a nossa base de dados em uma base de treino e uma base de teste. Então a nossa base de treino ela vai servir para treinar nosso modelo. A gente pega 80% da nossa base de dados e a gente treina o nosso modelo em cima dessa base. Com o modelo treinado, a gente testa ele com os 20% restantes de dados, que vai ser a nossa base de teste. Então, uma base que o modelo não viu. Para a gente colocar ele à prova, ver como é que ele performa com essa base de testes inédita para ele, né? Então, a gente começa aqui com o modelo de regressão linear, que é um modelo fundamental aí no aprendizado de máquina, é um modelo simples, fácil de interpretar e muito eficaz, né, na maioria das vezes. E o que ele busca é uma relação linear entre as variáveis independentes, que no nosso caso aqui são idade, gênero, IMC, status de fumante, etc. E a variável dependente, que são os nossos custos, que é a variável que a gente quer prever, né? Então, beleza, a gente começa treinando aqui o nosso modelo de regressão linear, com a nossa base de treino. Em seguida, a gente testa ele, né, com a nossa base de teste. Aqui a gente colocou algumas amostras dessas predições
e em seguida a gente avalia esse modelo. Então o que a gente vê, a performance dele, a raiz do erro quadrático médio foi $5.796.000. O erro médio absoluto foi $4.181. Essas duas métricas negativas, mais ou menos, né, são métricas de erro do nosso modelo. É interessante da gente ver porque elas estão na unidade da nossa variável. Então a gente está querendo prever os custos que estão em dólares, né? Então aqui a gente vê o erro médio dessa predição do nosso modelo. E o R2, que é o coeficiente de determinação, que vai mostrar aí a performance do nosso modelo, que varia de 0 a 1, sendo 1, sim, 100% de... Né, o modelo, ele explica a variabilidade da nossa variável 100% das vezes, o que a gente não quer ver, porque se for 1, quer dizer que o modelo está viciado, né? Sim. Está sobretreinado, digamos. Então a gente não quer ver isso, a gente quer ver um coeficiente aí de 0,9, aí seria ótimo, assim, 90%, 90 e pouco por cento, porque quer dizer que ele não está viciado, mas está performando muito bem. No nosso caso aqui, o resultado da regressão linear, ele foi ok, foi bom para um início, né? Já que foi o nosso primeiro experimento aqui. O erro médio absoluto tá alto, considerando ainda que são custos de saúde, né? A raiz do erro quadrático médio tá um tanto maior do que o erro médio absoluto, que mostra que essa é uma métrica muito sensível a erros extremos. Então quer dizer que ele está errando muito com alguns valores extremos aí. Então a regressão linear é bem sensível a outliers, né? Então foi ok, mas vamos passar para o nosso próximo modelo e ver se ele performa melhor. O próximo aqui, deixa eu mostrar o gráfico aqui. A gente plotou o gráfico mostrando, né, as nossas entradas reais e as predições que o nosso modelo de regressão linear fizeram. Então a gente vê que ele começa performando muito bem, em seguida ele começa a não performar tão bem assim, né? Então agora a gente vai partir para o nosso próximo modelo, que é o árvore de decisão. Vamos ver se ele sai melhor. Então, joia, a gente treinou e testou e avaliou o nosso modelo regressão linear. E agora a gente vai partir para o próximo modelo, que é mais robusto em relação a outliers, o que é interessante porque a gente viu que a regressão linear teve dificuldades nesse sentido, né? Então a gente parte agora para o modelo de árvore de decisão, com a nossa base de treino. Em seguida a gente testa ela com a nossa base de teste. Aqui tem uma amostra das predições e aqui a avaliação do nosso modelo de árvore de decisão. A gente vê que o coeficiente de determinação R2 ficou bem melhor, foi de 78 para 86. Então, em 86% das vezes, esse nosso modelo de árvore de decisão explica a variabilidade ali da nossa variável dependente. Olha como o erro diminuiu. O erro médio absoluto diminuiu. A raiz do erro quadrático médio também diminuiu. Então, a gente tem o nosso modelo performando melhor, errando menos. Então, é um desempenho significativamente superior, né? Ele conseguiu explicar aí 86% das variações nos dados, o que é superior aos 76% alcançados pela regressão linear. A raiz do erro quadrático médio menor e o erro médio absoluto menor. A árvore de decisão não só captura melhor a variabilidade dos dados, como também fornece previsões mais próximas dos valores reais. Então aqui a gente ficou bem feliz, já foi um resultado significativamente melhor. Treinamos, testamos e avaliamos nosso modelo de árvore de decisão. Agora a gente vai partir para o próximo modelo, que é o Random Forest, um outro modelo que é também robusto para essa questão dos outliers. Vamos ver como é que ele se sai. A gente experimentou aí a regressão linear, a árvore de decisão, e agora a gente vai para o Random Forest. Random Forest
é um modelo interessante porque ele é um modelo de ensemble e ele combina várias árvores de decisão. Então, ele vai treinar cada uma dessas árvores, a gente vai definir aqui o número de árvores e ele vai treinar cada uma delas com um subconjunto diferente dos dados e vai combinar essas previsões para buscar um resultado mais confiável. Então, ele é bastante eficaz para capturar padrões complexos e reduzir o risco de overfit. É interessante porque a gente já teve um resultado muito bom com a árvore de decisão e agora a gente vai combinar aí o resultado de 100 árvores de decisão, ver se a gente consegue performar melhor. Então aqui o mesmo processo, a gente pega e treina o nosso modelo Random Forest Regressor com a nossa base de treino e aí testa o modelo com a nossa base de teste. Aqui tem uma amostra das nossas predições e a gente avalia o modelo rodando aquelas mesmas métricas. O que a gente vê aqui é que ele performou ainda melhor do que a árvore de decisão sozinho. Então a gente conseguiu aí um R2 de 87, né, em comparação com os 86 e pouco da árvore de decisão. O erro médio absoluto diminuiu também, o outro foi 2.697, esse foi 2.607. A raiz do erro quadrático médio também diminuiu um pouco. Então a gente vê, olha aqui plotando o gráfico, a gente vê como estão mais próximas da linha as nossas predições, né? Então a gente ficou bem feliz. Esse aqui foi o modelo que performou melhor e seria a nossa escolha nessa situação hipotética aí, para a gente fazer a predição desses dados. A gente usaria o Random Forest, seria o modelo da nossa escolha. Então, para finalizar, eu vou mostrar aqui um gráfico comparativo entre os modelos. Né? A gente recapitular o que a gente fez. A gente fez a análise dos dados, tiramos alguns insights dessa análise preliminar, visualizamos ali com alguns gráficos para já tirar esses insights ali numa pré-análise. Depois a gente processou esses dados para que a gente pudesse treinar os nossos modelos, né, de forma adequada. Em seguida nós treinamos, testamos e avaliamos nossos 3 modelos: regressão linear, árvore de decisão e Random Forest. E por fim a gente chega à conclusão que o melhor modelo, o modelo que performou melhor, foi o Random Forest. Aqui a gente tem um gráfico com essa comparação entre os 3 modelos. Então o que a gente pode concluir é que com o R2 mais alto, o Random Forest ele explica uma maior proporção da variância nos dados. E ele tem o erro médio absoluto mais baixo, o que mostra que, em média, as previsões dele têm um menor erro absoluto. E com a raiz do erro quadrático médio mais baixo, isso indica que ele tem um menor erro quadrático médio e penaliza menos os erros grandes. Então, ele é mais robusto para os extremos, para os outliers. Aqui a gente tem os gráficos mostrando essa performance, né, com os valores reais e as previsões dos modelos. A gente vê que realmente a árvore de decisão e o Random Forest eles são significativamente mais precisos aí, né, que o modelo de regressão linear. E é isso. Numa situação real, a gente talvez investigasse um pouco mais, buscaria talvez um histórico aí de saúde dos pacientes para tentar explicar algumas... por que varia tanto ali, tem uma variância grande ali dos encargos, né? A gente talvez buscasse investigar um pouco mais, mas para a base de dados que a gente tinha, foi um resultado bem interessante, né? Um R2 de 87, a gente conseguiu diminuir bastante ali as métricas de erro também. Então foi um resultado bastante satisfatório. Foi um prazer fazer esse Tech Challenge. Todo mundo do grupo gostou e estamos prontos
para o próximo Tech Challenge. Até lá. E obrigado aí vocês, avaliadores da FIAP. Até a próxima.